Amados irmãos, eu quero convidar aqui o diácono irmão Paulo Roberto de Souza. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar orando pelo servo de Deus, pedindo para que Deus possa estar usando mais uma vez em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estenda a mão para cá, vamos orar. Deus poderoso, Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Usa teu vaso, teu servo, toma em suas mãos mais uma vez, Pai, e usa ele para entregar a tua mensagem, Pai. Que ele desapareça, o Senhor apareça, e o teu nome seja engrandecido e glorificado neste lugar. Fala conosco através da tua poderosa, santa, viva e eficaz palavra nesta noite, amém e amém, Jesus, amém. Vamos recebê-lo aplaudindo bem forte o nosso Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Graças a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8. Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Erga suas duas mãos para o céu nesse momento, mas com fé, bem alto, erga bem alto. Diga assim comigo: eu sou a casa que Deus habita. Tome assento, por gentileza. Confesso aos irmãos que esta palavra, desde o momento em que peguei a escala, pastor Márcio, e vi essa noite, por essa oportunidade, Deus incendiou essa palavra no meu coração. E ao longo da semana tivemos confirmações, ainda mais no culto de terça, onde a irmã Nícia foi muito usada nesse altar e falou sobre tabernáculo, sobre presença de Deus. Então eu creio que nessa noite Deus tem algo ainda mais especial para nossas vidas. E eu vou pedir para você, se a palavra apertar um pouquinho, você não fica bravo comigo, que eu prego o que Ele manda. A obra é dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos de Bíblia, amém? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, percebemos um Deus de amor, um Deus eterno, que cria o homem para a sua glória e para o seu louvor. Vemos que Deus nos faz a imagem e semelhança dele, para que nós possamos andar junto com Deus, para que nós tivéssemos uma comunhão, um relacionamento com Deus. Deus não cria o ser humano para jogar no planeta Terra e deixar esquecido. Deus não cria o homem apenas por criar e deixar os anos correr sem um propósito. Deus nos faz para que nós tivéssemos uma comunhão com Ele, um relacionamento. Só que vemos que o homem é falha, a natureza humana falha, e o homem peca. E a Bíblia vai dizer que o homem é lançado para fora do jardim, e o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas nós vemos ainda muita misericórdia, muita graça. E no livro de Êxodo nós vemos a sombra, os retratos de uma igreja que nós vivemos hoje. Deus escolhe um povo para ser a sua nação, o povo eleito do Senhor. Esta é a nação de Deus. Deus livra eles, e ao decorrer dos tempos, Deus usa de grande misericórdia, libertando de escravidão, fazendo o pão descer do céu, abrindo o mar para o povo passar. Só que o povo de Israel só ouve falar, e ele está passando por um momento de crise de identidade, porque eles perguntam a Moisés, toda vez que se reúnem com Moisés: Moisés, quem é Jeová? Quem é Yahvé? Eles não viam o rosto de Deus, eles não viam quem era Deus. As nações vizinhas de Israel adoravam deuses de pau, de pedra, de bronze, imagens. Eles tinham deuses pagãos que eles adoravam, eles viam as estátuas.
E quando chegavam e perguntavam quem é o Deus dos hebreus, eles não tinham uma imagem. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, separa o povo, santifica durante 3 dias, vai ao monte, deixa o povo no pé do monte, sobe você, que eu vou mostrar a minha misericórdia. Moisés sobe ao monte, na intenção de ver, de estar com Deus. E a Bíblia vai dizer que uma nuvem chega no cima do monte. O monte tremeu, fumegou, houve raios, trovões. A geometria do lugar foi abalada com a presença de Deus. Aí então o povo temeu e viu quem era Yahvé, Todo-Poderoso. Moisés no monte recebe as instruções ou tábuas da lei, os mandamentos, 10 mandamentos. E quando Moisés está no monte, Josué diz a Moisés: Moisés, há barulho de guerra no arraial, há alaridos de guerra no arraial. Moisés vai dizer: não é barulhos de guerra, é barulho de festa, e festa pagã. Estão adorando outros deuses, estão se curvando a ídolos, estão buscando deuses, sendo que um dos mandamentos Deus havia ordenado, não pedido, ordenado: não adorarás outros deuses, não terão outro Deus além de mim, porque eu sou o Senhor que tirei vocês da terra da escravidão. Mas enquanto Moisés está no monte, eles já estão prostrados aos pés de um bezerro. Mesmo assim, com a desobediência, com a ingratidão do povo, Deus diz a Moisés: Moisés, façam para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio desse povo, eu quero estar perto deles. E Deus dá as instruções a Moisés: Moisés, o que você vai usar, o que vai ter dentro, os móveis, tudo, é eu que vou falar, você apenas vai fazer o que eu vou falar. Deus dá as instruções a Moisés. Percebemos que o projeto do tabernáculo, da casa de Deus, ela nasce no céu e é elaborado na terra pelos seus filhos. Tem projeto de Deus que está lá em cima, pronto para descer da terra para você elaborar. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Tem projeto que está lá em cima, descendo para a terra, e é para você fazer, não é ninguém, é você que vai fazer. Moisés, você vai fazer o tabernáculo, a tenda do encontro. Você vai usar o seguinte material: você vai usar madeira, acácia. E eu fiquei me perguntando, um Deus que mora nos altos céus, tem anjos que o adoram 24 horas por dia, que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Se fosse nós ia pedir, se fosse nós, no meu caso, eu dizer: Moisés, faz a minha casa de ouro, sou Deus, vou descer para habitar no meio deles, no mínimo tem que ser ouro. Faz de prata então, Moisés. Não, faz de madeira, acácia. E quando nós olhamos, estudamos um pouquinho sobre esta madeira, nós vemos que a árvore, ela é bruta, ela é difícil de trabalhar, ela tem espinhos, é torta, e não é fácil lidar com ela. E nós entendemos que Deus é especialista em trabalhar com peça ruim. É isso mesmo, Jesus? Senhor Jeová, é isso. As madeiras são essas, acácia. Mas faz o seguinte, coloca ela em tamanhos iguais, coloca ela tudo juntinho. E nós vemos que a graça de Deus sobre nossas vidas. Deus nos escolheu lá no mundo, tudo errado, tudo torto, bicho bruto de lidar. Não queria evangelho para nada, não queria palavra para nada. Crente, eu quero não. Tem uma vida inteira aqui fora, ir para a igreja, essas coisas, não. Mas Deus te escolheu. E não é nem pelo que você tem, é porque a graça te alcançou. Deus olhou dos céus, é meu. Não tem para onde correr.
não tem nada para me dar, para me oferecer, mas mesmo assim eu escolhi para estar junto na obra. O que nós não temos, Ele tem. O que nós não podemos fazer, Ele pode. Onde nós não podemos ir, Ele manda ir. E a força que nós não temos, Ele dá. E é porque a graça está nos alcançando. E é por isso que nessa noite Deus olhou dos altos céus, dentre muitos países olhou para o Brasil, dentro de muitos estados olhou para o Rio Grande do Sul, e dentro de muitas cidades olhou para a cidade de Vacaria, dentro da igreja de Cristo, para encontrar você e dizer: você é meu, não tem para onde ir. Nós somos escolhidos de um Deus Todo-Poderoso. E assim Moisés tem um projeto então. Começa a fazer a obra, Moisés. Mas essa obra ela vai ser móvel. Ela não vai ser fixa num lugar como esse templo que nós estamos adorando a Deus. Aquela região era uma região de deserto. Eles estavam no deserto, de frente ao Monte Sinai. E Deus diz: Moisés, vai fazer, mas é para montar e desmontar. A nuvem de Deus, a Shekinah, guiava o povo em meio ao deserto. Se a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem parava, era o momento de colocar as estacas, firmar o tabernáculo, porque Deus queria descer na congregação. No deserto, nós sabemos que é difícil de se viver lá. Durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Há uma variação de temperatura. Há uma variação entre o clima. E Deus diz: Moisés, vai fazer para desmontar e montar. Vocês estão passando no deserto, mas o deserto não é o objetivo de vocês. Vocês estão passando pelo deserto, mas o deserto não é o endereço final. Vocês estão indo rumo a uma terra prometida, Moisés. Pode demorar um pouquinho, vai demorar, vai ser difícil, mas a localidade final, o destino final não é o deserto. E quando nós trazemos para os nossos dias, passamos dificuldades no mundo. Como é difícil muitas vezes. Pensamos: eu vou parar, não dá mais. Está difícil para mim, Jesus. É só a misericórdia e a graça. Mas lembra que o destino final não é o deserto. Você tem uma terra prometida para alcançar. Assim Moisés começa a construção e sabe exatamente o que tem que fazer. O tabernáculo, ele está montado. Ao redor do tabernáculo existe um nome que é átrio, como se fosse o pátio do tabernáculo. Tem uma única porta de entrada. Mais à frente tem aonde faz os holocaustos, o altar do holocausto. Um pouquinho mais à frente, antes de entrar na tenda do encontro, isso nós estamos falando do pátio, tem a pia de bronze, onde o sacerdote se lava, se limpa, para poder entrar na tenda do encontro, no santo, no lugar santo. Para entrar no pátio, qualquer um poderia estar lá, irmão Bonês. O povo poderia estar lá, não tinha problema nenhum. Só que para mais além, era apenas o sacerdote. Oferecia o holocausto, passava na pia, se limpava, se purificava e entrava dentro da tenda, aonde que é chamado lugar santo. O lugar, quando entrava no lugar santo, à direita tinha a mesa que estava 12 pães, chamado pães da proposição. À esquerda tinha um candelabro que iluminava o ambiente. E mais à frente tinha outro altar, conhecido como o altar do incenso, o incensário. Aqueles 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E numa visão mais ampla, Jesus como o pão da vida. Também mostrando que Deus era o provedor do povo de Israel. E para falar em provisão, não vai faltar nada na sua casa. É Deus quem cuida, é o Deus quem provê. Pode subir preços, pode diminuir, mas o pão de cada dia vai haver na sua casa. Não se preocupa, porque o céu será favorável ao teu favor. É o Deus quem cuida. À esquerda tem o candelabro.
onde faz a iluminação do local. Aquele ambiente não tem janelas, é uma única entrada. Esse luminário representa Jesus, a luz do mundo. E o incensário, nós vamos ver que depois do incensário existia outro lugar chamado Santo dos Santos. E lá tinha a Arca da Aliança, aonde representa a presença de Deus, aonde estava a presença de Deus. Mas lá não era qualquer pessoa que poderia entrar, era apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios para a expiação do povo, do pecado do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para oferecer sacrifícios para Deus perdoar o pecado do povo e voltar à comunhão, e ter comunhão com o povo. E antes do sumo sacerdote entrar no lugar santo dos santos, para oferecer o sacrifício, para aspergir o sangue do animal sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, ele precisava fazer incenso durante o lugar santo, antes de entrar no Santo dos Santos. E esse incensário representa as orações nossas e a intercessão de Jesus na glória pela igreja. Nós sabemos que nós somos falhos aqui, pecamos, erramos, e Deus é um Deus justo. Se fossem os nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Mas existe um ancião de dias, assentado à direita de Deus, que intercede pelo povo. Eu paguei o preço, não foi barato, eu paguei o preço. Pai, perdoa mais uma vez. Existe um justo advogado que está olhando para você e dizendo: eu te perdoo. Que toda acusação do inimigo na sua vida caia por terra hoje em nome de Jesus, porque um justo advogado está intercedendo por nós e as nossas causas. E foi Ele que pagou um preço, um alto preço, por nossas vidas. Mas o sacerdote, ele fazia fumaça, incenso, para nós entendermos melhor, e não via nada. A fumaça subia, encobria o ambiente. Ele mesmo não conseguiria ver a ponta do seu nariz à frente, antes de entrar. E quando nós percebemos isso, para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, nós temos que desaparecer para que apareça Ele. Nós temos que deixar o nosso eu de fora para aparecer Ele. Mas ele entra no Santo dos Santos. Só que o que Deus dá para Moisés, a obra de estar junto do povo, não é apenas um lugar para passear. A casa que Deus manda Moisés construir não é um lugar para passar o domingo. É um lugar de íntima comunhão. É um lugar de compromisso. É um lugar de trabalho. É um lugar de dedicação. O que Deus pede a Moisés para fazer não é um parque para passear. Se der eu vou, se não der, não. Deus está dizendo: Moisés, eu quero estar lá, mas eu quero compromisso. Moisés, o povo vai ter comunhão, mas eu quero é compromisso. Ei, eu vou falar o que Deus falou. Casa de oração de Jesus, é necessário ter compromisso. Igreja não é centro cultural, igreja é casa de oração. Quando ele entrava lá para oferecer os sacrifícios, para estar diante da presença de Deus, ele não ia por mera coincidência, era um propósito. Esteja propósito na casa de Deus, venha com propósito na obra do Senhor. Jovem, aproveite os dias na casa do Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto Ele está perto. O que Deus está pedindo para nós não é apenas venha para você se sentir melhor e você vai, porque a presença de Deus proporciona isso, é paz. Mas o que Deus está pedindo para nós é compromisso. Nós, como pentecostais, nós pedimos: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. E eu creio que o Senhor vai avivar. Mas avivamento não é arrepio, avivamento não é lágrimas,
Avivamento é arrependimento. Muda de caminho, se converte. Igreja não é lugar para passear, igreja é lugar de compromisso. E a presença do Senhor toma conta daquela nação. A presença de Deus toma conta daquele povo. Deus não desampara aqueles que querem servir a Ele. Pode passar deserto, pode passar tempo ruim, mas a presença do Senhor está com o povo. Só que também Deus tem seus meios de tratar com desobediente. Esse povo que nós estamos falando, o povo escolhido de Deus, era para chegar na terra prometida em 40 dias. 40. E a sua desobediência, a sua rebeldia contra Deus, faz eles peregrinar no deserto por 40 anos. E eu tenho uma palavra: fica tranquilo se você é rebelde, Deus tem os seus meios de tratar com você. Pode ficar descansado se você é desobediente, Deus sabe como lidar com você. Só que a graça do Senhor está nos alcançando mais uma vez, está nos dando oportunidade de servir a Deus com compromisso, com reverência. E eu preciso que você se coloque em pé nessa noite. Quando o povo andava em obediência a Deus, maravilhas aconteciam. Eles venciam guerras que aos olhos humanos não tinha como, mas através da oração, da intercessão, eles venciam. Eles estavam diante da presença de um Deus todo-poderoso. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você voltar, para você estar na presença desse Deus todo-poderoso. Eu vou falar porque eu sei que Deus está falando aqui. Há pessoas que eram para estar pisando no lugar santo, no santo dos santos, que é o altar, mas se afastaram da presença de Deus, se afastaram dos caminhos. Só que Deus está falando: o teu lugar não é pisar em qualquer lugar, é para você estar no santo dos santos. Você não deveria ter saído do altar, você não deveria ter saído da obra, você não poderia ter deixado o compromisso. Só que Deus, com toda a sua misericórdia, está dizendo: vem, pisa de novo no centro dos santos, entra de novo na comunhão. Vem, eu estou te esperando. Vem, eu preciso de você na obra. Você não é qualquer pessoa, você é da obra. O altar está te esperando nessa noite. E eu quero que a igreja, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Sai do seu lugar e vem para frente. É tempo de assumir compromisso com a obra de Deus. Tem alguém aqui que se afastou e nessa noite quer voltar para a presença do Senhor? Erga sua mão bem alto. Vem cá na frente, meu irmão. Há festa no céu nessa noite. Há mais alguém que precisa voltar? Não deixa para amanhã. Erga sua mão bem alto. Jesus já te achou nessa noite. Alguém que nunca pisou no santo dos santos, alguém que nunca teve experiência com Deus e quer passar a ter compromisso, a zelo pelas coisas dos céus, quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Erga sua mão bem alto. Erga sua mão bem alto, não tenha medo. Jesus está te esperando, Jesus já marcou você. Tem alguém? Erga sua mão bem alto, nós vamos orar por você. Mais alguém? Amém. Eu vou orar pela igreja, o pastor já vai vir fazer a oração, a confissão do irmão. E que Jesus nos abençoe. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, porque ainda a sua misericórdia está sobre nossas vidas. Senhor, nessa noite, Pai, a sua palavra foi ministrada, a semente foi lançada em corações, e o Senhor sabe como operar, como trabalhar, Pai. Nessa noite, Pai, nós não pedimos, mas nós agradecemos, Pai. Obrigado por ser um Deus piedoso, um Deus misericordioso. Mas em nome de Jesus, Papai querido, eis o teu povo, a tua igreja, povo escolhido do Senhor.
fortalece aquele que está fraco, Senhor, direciona aquele que está perdido, e que em nome de Jesus, papai querido, nós possamos ter compromisso, cuidado, zelo, caráter de Cristo em nossas vidas, Pai, com as coisas do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.